Boa noite, queridos ouvintes da Rádio TV SEAC de Bauru. Eu sou Amália, faço parte do grupo Aulas da Vida, que neste mês de abril trouxe para todos nós falar sobre reencarnação, o que é nascer de novo. E hoje eu encerro falando a vocês sobre qual a finalidade de reencarnações de curta duração. Antes de começar o nosso assunto, eu convido vocês a me acompanhar numa singela prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido de todas as horas, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e os conceitos da doutrina espírita cristã, trazendo para os nossos dias os vossos ensinamentos. E eu peço nesse momento, Jesus, que possas abençoar a cada um de nós e a toda a nossa família. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Bem, qual a finalidade de reencarnações de curta duração? Nós podemos considerar reencarnações de curta duração desde a vida fetal, o período fetal, ainda no ventre da mãe, aí depois que nasce, né, a primeira infância, a infância, o período da adolescência, até a idade juvenil, que nós consideramos 24 anos. A idade adulta nós não vamos falar hoje. Essas vidas que a gente considera de curta duração. Nós, pais e mães, sempre acreditamos que os nossos filhos é que farão o nosso sepultamento. Isso até pela lógica da idade. E não pensamos ou desejamos que o contrário aconteça. E a sabedoria popular diz o seguinte, que quando nós perdemos um dos nossos cônjuges, né, falece, somos chamados de viúva ou de viúvo. Se um filho perde um pai, ou perde a mãe, ou perde ambos, é chamado de órfão. No entanto, um pai, uma mãe que perde um filho, não há vocábulo, não há palavra, não há nome nenhum que possa qualificar essa dor tão terrível. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, pelas mãos de Chico Xavier, ele escreve com muita emoção essa dor da separação. Eu peguei um pequeno trecho e vou ler para vocês. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao coração daquele que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde, o caixão mortuário, transporta para o grande silêncio. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Emmanuel fala aqui com muita propriedade sobre essa dor de uma mãe e de um pai que perde um filho, né? Que vai sepultar esse lugar de silêncio que é o cemitério. E ele compara que é despedaçar a alma e você ainda tem que prosseguir vivendo. Porque às vezes você tem outros filhos que necessitam de você e você não pode apenas se dedicar a essa dor, o que também não é conveniente. Sem sombra de dúvida, a morte de uma criança ou de um jovem desperta em nós muita tristeza mesmo,
porque nós ainda não evoluímos o suficiente para compreender e aceitar essa separação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 199, ele também faz essa pergunta, né? O porquê dessas mortes prematuras. E os espíritos da codificação respondem a Kardec. Eles dizem: a duração da vida da criança pode ser para o espírito que está nele encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do fim desejado. E sua morte, a miúde, é uma prova ou uma expiação para os pais. Eles respondem, então, que esse pequeno período que os filhos ficaram conosco tem uma razão de ser. Uma das razões que, em vidas passadas, ele não chegou a completar a sua existência terrena, seja por motivo de suicídio, de um acidente, de uma morte assim inesperada, que não era a época dele ir embora. E ele volta novamente para cumprir esse pedacinho ou esse pedaço de vida que ainda lhe faltava para aquela existência. E uma outra questão também é que serve de prova e expiação para os pais que necessitam passar por essa dor. Infelizmente, muitos ainda não conseguem enxergar que existe vida após a morte, desse corpo material, desse corpo perecível, e vê somente essa vida terrena. Eles não enxergam uma outra vida, que há uma vida lá do outro lado, porque acreditam que a morte é uma separação eterna de seus entes queridos. E as pessoas sofrem muito com isso, muito mesmo. Essa descrença deixa muitas perguntas que não são respondidas, que as pessoas às vezes não sabem como respondê-las. Então passam a acreditar e a questionar que Deus não existe. Se Deus existisse, por que ia cortar uma vida tão jovem, tão cheia de esperanças e alegrias, enquanto deixa aqui na Terra aquele ser que já tem uma certa idade, que só pratica o mal? Então é um disparate. Eles acreditam, sim. Então Deus não existe? Por que Deus faz isso? Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, já desencarnado, um espírito de grande elevação, podemos dizer, ele responde a essa questão fazendo várias perguntas para nós mesmos, até para que meditemos no futuro dos nossos filhos. A gente não imagina passar por isso. E se acontecer? Então ele faz umas questões que é para a gente meditar realmente. E ele pergunta: de quais esperanças falais? De que alegria? Das da terra? Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão cheia de esperança? Segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Preferis a vida efêmera e viciosa que arrastais sobre a terra entre os homens, do que entre os espíritos bem-aventurados? Então ele diz: como que nós podemos achar que o nosso filho que se foi, a nossa filha que se foi, ia ser feliz, ia ser bem-aventurado? Como você sabe o futuro? Nós não sabemos.
E olhe que eu já ouvi de mães me dizerem: Dona Amália, diante dos atos, delinquências que esses jovens já cometeram, assassinatos, crimes hediondos, eu preferia que ele tivesse nascido morto ou partido muito cedo para não estar acontecendo isso. Ninguém sabe qual é o futuro daquela criatura. Por mais bem criado que seja, nós não sabemos, realmente, nós não sabemos. Richard Simonetti, um grande escritor espírita, autor do livro Quem Tem Medo da Morte, escreve o seguinte: não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegrias e tristezas, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte, aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, e uma delas é a lei da reencarnação. Então, o Richard diz aqui com muita propriedade que Deus não faz nada por acaso. As suas criaturas, que somos nós, são muito bem planejadas e temos que obedecer certas leis que Deus nos impõe. E uma dessas é a lei da reencarnação. Todos nós sabemos que a morte é um processo natural neste planeta. E ainda assim, nós achamos que é um castigo de Deus. Mas quem somos nós para julgar as leis divinas? Olha, meus amigos, a doutrina espírita nos ensina que Deus é justo e imparcial em todas as coisas. Ele não é cruel, ele não é vingativo e ele não quer punir os seus filhos. Morrer e renascer é um fato que vai repetir-se inúmeras vezes em nossas vidas e nossas existências, até que o nosso espírito possa completar a sua evolução neste mundo ou em mundos semelhantes a esse. Mas, lamentavelmente, aqueles que não acreditam na vida após a morte se revoltam contra a vontade de Deus. E é o pior. Eles castigam a si mesmos, a si próprios, com as angústias de uma alma incrédula, sem esperanças, onde essa dor parece que nunca vai ter fim. O ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, deveria habituar-se a não criticar, a não censurar o que desconhece, o que não compreende, pois aquilo que nos parece um mal é, na realidade, um bem. Um dia mais evoluídos, nós vamos entender o que eu estou querendo dizer agora. Contudo, aqueles que acreditam nos princípios da doutrina espírita e já possuem alguns conhecimentos dos evangelhos, alguns conhecimentos doutrinários da filosofia cristã de Jesus, aceitam essa mudança inevitável e preservam a sua harmonia interior, colocando-se sob os desígnios superiores de nosso Pai, sem entregar-se ao desespero ou às lamentações. Porque o espírita sabe que a morte vem de Deus, e tudo que vem de Deus não é mal. Dá para entender?
e que um dia todos se reencontrarão na pátria espiritual, porque este mundo é para nós apenas uma passagem necessária para a evolução do nosso espírito. Diante da morte de um ser querido, os espíritas choram, sim. Ah, espírita não chora, chora. Ah, espírita não pode chorar. Pode, sim. Mas seu pranto é discreto, porque está fortalecido na fé, na oração e na certeza de que os seus entes queridos que partiram mais cedo já cumpriram o que precisavam nesta existência e continuam vivos do outro lado. Nós temos essa certeza. É o conforto maior que a doutrina espírita nos dá. Os incrédulos vão rir do que eu estou falando. Os céticos não vão acreditar que não existe vida após a morte, porque ninguém voltou para contar como é o outro lado de lá. Mas esta é uma visão equivocada daqueles que desconhecem os princípios da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Sim, o Evangelho de Jesus. Lembremos que o próprio Cristo, após 3 dias da sua crucificação, ele aparece aos seus apóstolos, conversa com eles, caminha junto a eles para confirmar a todos a sua imortalidade. Vejam, eu não morri, eu estou entre vós. Por que o ser humano teima em interpretar erroneamente os evangelhos, a não enxergar a beleza dos ensinamentos que Jesus deixa para todos nós? Nosso Criador, em sua infinita bondade, que eu digo, para reanimar as esperanças daqueles que perderam seus entes queridos, para levar-lhes o conforto, para reconduzi-los ao caminho da fé, da oração, permite que seja viável a comunicação entre aqueles que já partiram para o mundo espiritual com aqueles que ainda permanecem nesse mundo físico. Quando nós dizemos aí isso, muitos vão rir, eu nunca vi, vão falar, mas também nunca buscaram, né? Por que eu digo nunca buscaram? Vamos lembrar do médium Chico Xavier. Chico Xavier, como todos sabem, ele recebeu várias cartas desses jovens, dessas crianças que haviam passado para o outro lado muito cedo. E esses pais, essas mães, naquele desespero de saber como estavam seus filhos, iam em busca de Chico para ver se recebia alguma notícia desses pseudos mortos, né? Entre aspas, e recebiam. Porque eles vinham através da mediunidade de Chico e relatavam minúcias, detalhes de suas vidas enquanto encarnados, que somente os seus pais, os seus familiares ou amigos muito próximos sabiam daquelas minúcias. E como não acreditar nisso? Como? E eu posso dizer a vocês que eles diziam o seguinte, que eles não estavam sozinhos, ou um avô, ou um parente, um familiar, estavam com eles, trouxeram eles até ali para dizer aos seus pais que eles estavam vivos, estavam muito bem, não tinham mais dores,
e que não ficaram desamparados do outro lado. Que os seus pais ficassem tranquilos. Talvez o que pudesse entristecê-los um pouco eram aquelas lágrimas de inconformação. E é claro que esses pais e essas mães saíram dali confortados. E eu posso dizer a vocês que nenhum feto, nenhuma criança recém-nascida ou com uma idade, nenhum jovem, nenhum adulto ficam desamparados quando desencarnam. Deus, novamente eu digo, em sua infinita bondade, envia parentes, amigos, para receberem esta alma que tanto estimam, que tanto amam e que está retornando à sua verdadeira morada. E eu posso dizer também que essas crianças que desencarnam na tenra infância são recolhidas, bebês, crianças ainda no período infantil, e os jovens também são recolhidas em educandários e lares infantis, e são muito bem cuidadas, porque esses lares infantis há futuras mãezinhas que vão ali treinar com essas crianças que são recolhidas ali, porque elas também futuramente, quando reencarnarem, serão mães. E ali elas já começam um treinamento. Essas mãezinhas temporárias, que eu posso dizer, elas zelam e cuidam dessas crianças, desses jovens, mas com muito amor mesmo, auxiliando-as a se desligarem dos afetos que deixaram. A saudade, como dizia Chico, funciona essa saudade nos dois lados, tanto do lado terreno quanto do lado espiritual. E essas pessoinhas lá do outro lado são tratadas com tanto amor, com tanto carinho, até atingirem uma certa maturidade espiritual. Felizmente, é permitido por Deus que os protetores espirituais das famílias, todas as famílias têm os seus protetores, né? Que passam por tais perdas, venham buscá-las durante o sono. Quando nós dormimos, é mais fácil, né? O nosso espírito se desprender e nós somos levados ao plano espiritual para visitar os nossos entes queridos e acompanhar a evolução das nossas crianças, dos nossos jovens, que se dá aos poucos, até eles retornarem à fase adulta, quando serão preparados também para novas reencarnações. Olha a beleza do nosso Pai para que nos conforte. Quando eu digo isso, nos conforte, é para que todos entendam que a vida espiritual criada por Deus não acaba. Ela é para sempre. O Evangelho de João, no capítulo 3, fala muito sobre essa questão da vida, do nascer de novo. E há um diálogo interessante entre Nicodemos, que era um senhor de grande respeito entre os judeus, certamente conhecedor das leis judaicas, e ele fica assim em dúvida sobre essa questão do nascer de novo.
E ele vai em busca de Jesus na calada da noite, porque senão seria condenado por isso, né? Pelos fariseus e os doutores da lei. E ele quer saber sobre o que é nascer de novo. Ele teria que voltar ao ventre da mãe, como ele pergunta? E Jesus responde no versículo 8, uma frase muito filosófica que nós temos que interpretá-las. E eu creio que Nicodemos ficou meio assim em dúvida também. Olha que Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é aquele que é nascido do Espírito. Bem, todos nós somos nascidos do Espírito de Deus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica esse versículo da seguinte maneira. Está lá no capítulo 4 do Evangelho, no item 9. Eu peguei um trechinho só. Ele fala que o Espírito de Deus é que nos dá a vida. E essa vida, quando ela vem para nós, para os nossos familiares, quando nós reencarnamos, né, numa família, você não sabe de onde vem esse espírito. E você também não sabe para onde ele vai quando cessar a sua vida aqui na Terra. Então, quando a gente vê tudo isso, aí você começa a pensar, se o espírito fosse criado na hora da concepção do corpo, então você saberia, não, meu pai e minha mãe criou meu espírito e criou meu corpo. Mas não é bem assim. O homem pode sim criar o corpo. O homem e a mulher, através da gestação feminina, aquele corpo vai se formando com os elementos que nós possuímos. Mas o espírito, gente, é Deus que cria o espírito. E não é para acabar no nada, não. Depois que Deus cria o espírito, esse espírito será imortal. Isso a gente aprende muito, muito. Então, quando você vê tudo isso, você pensa o seguinte, que essas crianças que partiram mais cedo, será que elas podem reencarnar assim, imediatamente? Os espíritos da codificação dizem a Kardec que pode, algumas vezes, raras exceções, esse espírito pode reencarnar quase que imediatamente. Pode. Porém, eles dizem, é muito mais frequente o espírito demorar um pouco mais no mundo espiritual e depois de um certo intervalo, mais ou menos longo, que eles dizem, aí ele volta novamente. Sobre essa questão, Richard Simonetti, ainda no livro citado por nós, Quem Tem Medo da Morte, ele diz o seguinte, poderão, se oportuno, quer dizer, se for conveniente para aquele espírito, né? Reencarnar na mesma família passado algum tempo, em melhores condições de saúde e com mais ampla disposição para enfrentar as provações da terra. Às vezes aquele espírito, ele vem, fica pouquinho tempo com sérias mazelas, sérias doenças, mas ele precisa daquela reencarnação. Então Deus permite que ele se vá e, como eu posso dizer, ficando um pouco no plano espiritual, ele se refaz um pouco mais e ele volta mais fortalecido para enfrentar as provas aqui desta vida. E ele continua dizendo o seguinte, não raro, o filho que nasce depois da morte de um irmão revela idêntico padrão de comportamento com as mesmas reações e tendências. Aí
aquela moça, aquela família que perde aquela criança, fica algum tempo. De repente, estou grávida de novo. Vem a criança e vai crescendo. Você já vê a criança, meu Deus, parece tanto com o fulano que se foi. Vai crescendo, tem as mesmas atitudes. Pode ser sim o mesmo espírito. Isso acontece, viu, gente? Mas a doutrina espírita também nos ensina que quando é chegada a hora da reencarnação de um espírito, nosso Criador permite a esse espírito que ele escolha o gênero de provas que ele quer enfrentar aqui na Terra. E é claro, ele vai usar o seu livre-arbítrio para a escolha dessas provas e também vai ter que usar o seu livre-arbítrio aqui na Terra. Porque dependendo dessa escolha que ele fez, dessa liberdade que ele teve para fazer essa escolha, né? Essa escolha vai impor-lhe responsabilidade de seus atos e as consequências. Porque quando nós chegamos a escolher as nossas provações ou até expiações, é porque nós temos condições espirituais para isso. Contudo, alguns espíritos não têm condições. E Deus permite, então, pode impor a esse espírito uma reencarnação de expiação, pela necessidade do espírito mesmo. Não é que Deus quer castigá-lo. E essa necessidade, às vezes, vai impor-lhe um corpo com sérias deficiências, uma saúde muito frágil, o que para esse espírito é um castigo. E outros espíritos que escolhem suas provas, na ânsia de querer evoluir mais rápido, às vezes eles escolhem provas muito duras, em existências penosas, mas sucumbem diante dessas provações, porque elas estão acima das suas forças. Às vezes, seus mentores espirituais até já o preveniram. Cuidado, fulano, você não vai dar conta de tudo isso. Ah, não, mas eu quero passar por isso, porque assim eu vou evoluir mais rapidamente. Mas às vezes sucumbem e não conseguem nem completar a sua existência aqui na Terra. Então a gente precisa ter sabedoria lá do outro lado também, para escolher as provas que estão ao nosso alcance de poder passar por elas e vencê-las. Bom, algumas vezes nós já vimos que essas reencarnações que aconteceram em nossas vidas, em nossa família, de curta duração, e nós já vimos isso lá atrás, são provas para aquele reencarnante que talvez não terminou a sua existência lá atrás, seja por motivos de saúde, acidentes, suicídios, né, ou foram assassinados, e ele não completou aquela vida, vem então com essa vida pouca, pequena, né, de curta duração, para complementar aquela existência. Que eu acho que na contabilidade de Deus a gente tem aquele tempo certo para poder vencer uma prova. E já vimos também que isso é prova também e expiação para os seus pais, que precisavam passar por essa dor. E quando a gente passa por isso, e essa prova de perder o filho desde o período fetal, né, no ventre da mãe, ou quando nascem recém-nascidos, ou um período da infância curto, ou na idade juvenil,
que nós consideramos, já falei, até os 24 anos, existem causas. E essas causas são muito variadas. Nós vamos começar pelo período fetal. Quando podem acontecer as gestações frustradas? Não é aquela gestação frustrada da mãe achar que está grávida e não está, que é um problema psicológico aí, né? A gente fala gravidez psicológica. Mas é aquela perda essa gestação frustrada que é causada pelo aborto. E esse aborto pode ser natural ou pode ser um aborto criminoso. Quando é um aborto natural, ele pode ser uma série de causas, pode provocar esse aborto. Pode ser por deficiência orgânica da mãe, pode ser por doenças imunológicas, anomalias cromossômicas, doenças infecciosas, quando a mãe às vezes pode adquirir rubéola, toxoplasmose, citamegalovírus. Tudo isso é causa de aborto prematuro. Quedas acidentais, o acidente mesmo de carro, alguma coisa assim, incompatibilidade de sangue, que é do fator RH, álcool ou substâncias químicas consumidas pela gestante durante a gravidez, durante a sua gestação, e muitas outras causas podem provocar o aborto natural. E o aborto criminoso, que o espírita fala, porque é considerado crime, e é considerado crime hediondo, é aquele aborto que é intencional. E a mãe ou o pai pede para fazer. Ele é provocado sem necessidade terapêutica. Quando eu digo isso, é porque não tem anomalia nenhuma. A criança, o feto está saudável e mesmo assim o pai, a mãe ou ambos querem por fim a essa vida. Por isso é considerado crime hediondo. Após o nascimento do bebê, período infantil até a idade juvenil, 24 anos, outros fatores muito sérios contribuem para que ocorram essas mortes prematuras. Eu vou citar alguns deles. Malformação genética, às vezes nasce sim, fica algum tempo e vai embora. Doenças hereditárias, que já está na genética, né? Falta de higiene. Sim, falta de higiene pode ocasionar infecções, né? Síndromes variadas, que eu nem vou citar, porque é tanta síndrome que existe hoje em dia. Doenças mentais, vivem pouco, né? Fome e desnutrição. Crianças ainda morrem de fome e desnutrição. É incrível a gente falar isso, né? Num mundo tão cheio de ilusão, de coisas bonitas, de coisas boas, ainda existem crianças, não só crianças, mas adultos também, que morrem de fome e desnutrição. Espancamentos. Quantas crianças são espancadas até a morte? Violentadas. Acidentes. Acidentes inocentes, acidente de bicicleta. Atropeladas. Cai um tombo, bate a cabeça. Cai de prédio. Acidentes. Drogas ilícitas para os mais jovens, né? Para aqueles que estão numa idade da pré-adolescência até a idade juvenil. Drogas de todo tipo. Pode ocasionar morte. Sim. Pode ocasionar a morte por
não só suicídio, mas também o homicídio. E muitas outras causas que eu não vou citar, viu? Para encerrar, eu vou citar um trechinho do que o Chico diz para nós, pais, mães, que às vezes somos saudosos dos nossos filhos que partiram. Eu também passei por essa dor. Ainda muito bebezinho, muito bebezinha. E deixa, mas a gente lembra sempre, ninguém esquece. Mãe não esquece. Tem como, mãe não esquece. Mas Chico deixa um conselho para nós. Ele diz o seguinte: diante de tantas causas de reencarnações de curta duração, provocadas ou não, seria tão bom que essas mãezinhas pudessem entregar seus filhos a Deus. De quem elas receberam esses mesmos filhos, a fim de protegê-los e de orientá-los neste mundo. E estamos certos de que elas, procurando reencontrá-los em outras crianças e jovens que precisam de seus cuidados maternos, estarão extinguindo as suas dores no caminho desses filhos, na certeza de que um dia todos se reunirão numa vida maior. O que ele quer dizer? Que ao invés de nós que perdemos filhos e com pouca idade, ao invés da gente chorar e lamentar esse filho que foi, por que nós não abraçamos um filho de outras mães, filhos que precisam de alimento, de roupa, de calçados, de cuidar da saúde? Você não precisa adotar se não quiser. A adoção é um grande bem para essas crianças. Mas você pode apadrinhar uma criança e fazer a ela ou a elas, se você tiver condições, aquilo que você gostaria de ter feito pelo seu filho. Olha que conselho! Isso vai deixar os nossos entes queridos lá do outro lado muito alegres, muito felizes. E você também vai ficar feliz por isso. Bem, meus amigos, minhas mãezinhas queridas, que passaram por isso, a dor é grande, a gente sabe, mas foi necessário. Tenha uma confiança em Deus, nosso Pai. Sigam os conselhos de Jesus. Faça caridade. Vá em busca daqueles filhinhos de outras mães que têm necessidade de coisas materiais, têm necessidade de carinho, de amor, um abraço, um beijo. Não só para a criancinha, para os jovens também. Eu tenho certeza que os nossos entes queridos vão estar junto com você, te amparando, te conduzindo, para que você faça isso. Meus amigos, minhas amigas, fica aí o nosso recadinho de hoje para todos vocês. Tenham um bom feriado, uma boa semana e que Jesus os abençoe.